Você acha que o calvinismo é uma doutrina bíblica? O que você acha? Responda aí nos comentários aí depois aí. Vamos pro vídeo então. Pessoal, vou apresentar um material para vocês aqui, muito interessante, que vai tratar desse assunto aqui, pessoal. Porque hoje em dia, nós sabemos que o Brasil está se tornando um país evangélico, está crescendo muito. A projeção de crescimento dos evangélicos me parece que está sendo muito, as estimativas estão sendo muito altas, né? Não sei em que ano nós seremos maiores do que os católicos, né? Mas aí fica a pergunta, e sobre o calvinismo, pessoal? O calvinismo que está crescendo, hoje nós estamos vendo, pessoal, calvinistas assembleanos, já tem até portal aí na internet, tem até canal no YouTube, de pessoas que são da Assembleia de Deus, crê nos dons espirituais, né, no Pentecostes, dom de línguas, mas que eles têm uma teologia voltada para a teologia da aliança, para o predestinismo, né, para as doutrinas da predestinação de João Calvino. O que você acha? Esse livro trata disso, pessoal. Está aqui o nosso irmão, não sei se você conhece o autor desse livro, Nathan Rufino. Ele combate o calvinismo, pessoal. O calvinismo não é uma doutrina bíblica, pessoal. Nós temos que entender, e esse livro aqui você vai entender que as origens do calvinismo são gnósticas. Entendeu, pessoal? O calvinismo nada mais é do que gnosticismo. Então vou até ler aqui a parte de trás aqui do livro para vocês verem, que vocês vão achar interessante. Diz assim: você já ouviu falar de cristãos que afirmam que Deus não ama a todos os homens e que ele faz, sim, acepção de pessoas? O calvinismo faz isso, né, irmãos? Ele prega lá que Deus ele escolheu, né, alguns para irem para o céu e outros para irem para o inferno, né? Então Deus não ama todo mundo. Tá? Então, pois eles existem, acredite. Segundo essa visão, este Deus de caráter questionável teria criado algumas pessoas com o propósito específico de mandá-las ao inferno, apenas para mostrar que tem o poder de fazê-lo. Por isso dizem, Jesus não teria morrido por todos os homens. Eles falam, né, enchem a boca os calvinistas, né, igreja presbiteriana e tal. E tem até algumas batistas que são também calvinistas, infelizmente, né, pessoal? E eles dizem isso, pessoal, que Deus criou pessoas, né, pessoas humanas, com o propósito de mandá-las para o inferno. Elas não são eleitas. Elas não são eleitas, escolhidas, predestinadas para a salvação. Então Deus, ele ser um Deus tão maldoso, que ele teria coragem, né, de ter feito essas pessoas a sua imagem e semelhança para enviá-las para o inferno. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, continuando aqui, na lógica deles, para não desperdiçar o sangue de Cristo, por aqueles a quem Deus não deseja salvar, ele simplesmente impede que os destinados ao inferno se convertam. Então, eles acham que é um desperdício dizer que Jesus morreu por todos, porque então aquele que não se salva, o mal, Jesus morreu pelo mal, então o sangue estaria sendo desperdiçado. Mas onde está isso na Bíblia? Isso está no gnosticismo. Se você for estudar esse livro, você vai entender estas coisas que eu estou dizendo. Continuando. O problema é que essas ideias raramente são declaradas abertamente, revelando o que verdadeiramente acreditam. Ou seja, eles escondem isso, tá, pessoal? De cara eles não falam isso para você. Afinal, faz sentido que alguém sinta vergonha em se pronunciar publicamente dizendo exatamente isso, não é? Então, eles não declaram isso claramente. Só quando você vai estudar com eles, você começa a frequentar uma IPB, é que lá você começa a estudar sobre esse assunto e eles vão falar passo a passo para você essas coisas, tá? Para não escandalizar. Contudo, as sutilezas e nuances
imperceptíveis, escondidas por trás da sua interpretação de versículos bíblicos, acabam fisgando o coração dos desavisados e o resultado é confusão, insegurança e esfriamento espiritual. Realmente, a pessoa fica com a cabeça, dá um parafuso, dá um nó na cabeça dela, né? A pessoa passa, né? Porque tudo que ela aprendeu, né, com o arminianismo, nas Assembleias de Deus, que é a maior igreja do Brasil, nas igrejas até neopentecostais, né, que não são calvinistas, né, em sua maioria, diz outra coisa, né, que existe o livre-arbítrio, exatamente essas coisas. Continuando, uma vez contaminados com essas ideias distorcidas do caráter de Deus, algumas pessoas começam a enfrentar dúvidas difíceis de superar. Afinal, Deus ama ou não a todos? E aí, meus irmãos? Deus ama ou não a todos? Eu, pessoal, sou da ala arminiana. Não que eu sou arminiano. Sou arminiano e sou calvinista. Mas eu, se for para escolher um dos dois lados, eu escolho o arminianismo. Né? É o mais bíblico possível, pessoal. De que você pode encontrar provas, né, inefutáveis sobre isso aí na Bíblia. Né? Então Deus, ele ama a todos, pessoal. Né? Não tem como se dizer que Deus não ama a todos. Como os calvinistas querem dizer que Deus escolheu um grupo privilegiado de pessoas e as outras não são amados por Deus e vão para o inferno. Queimar no inferno, misericórdia, irmão. Isso é gnosticismo puro. Será verdade que Jesus morreu por um grupo seleto de pessoas? Olha só, olha as dúvidas que eles colocam, né? Então eles ficam falando para você que Jesus, ele não morreu por todos, que ele morreu por um grupo escolhido, numerado, um número específico de pessoas, não todos. João 3,16 já li, falando que foi por todos, não foi? Então, Deus já determinou se foi predestinado para o inferno? Tá a pergunta aí, não é? Para eles, para os calvinistas, Deus predestinou se você é ou não, por isso que eles não evangelizam. Por isso que você não vai ver os calvinistas nos trens, nas praças públicas evangelizando, porque para eles, né, todos já foram predeterminados a salvação. Um grupo que vai ser salvo, o evangelho vai chegar a ele, então não há necessidade de estar pregando no trem. Eles pensam assim, olha só que erro, né, pessoal? Então, será que fui predestinado para a destruição e estou apenas me iludindo ao querer fazer parte do povo eleito? Olha só o que faz na cabeça da pessoa, né? A pessoa fica pensando, então, bom, será que eu sou predestinado ou não? Porque se eu não sou predestinado, então eu estou me esforçando para ser santo, para estar numa igreja à toa, então eu vou logo para o mundo. A pessoa pensa assim. Isso faz com que as pessoas, ao terem dúvidas se ela é uma pessoa eleita ou não, se ela é escolhida ou não, ela se frustra. E logo, então, a pessoa mexe mentalmente no mental da pessoa, a pessoa acaba, sabe de uma coisa, eu vou logo para o mundo, vou me desviar logo, porque eu acho que quando a pessoa peca, né, ainda mais quando ela cai no pecado, ela começa a pensar, bom, então acho que eu não sou eleito, acho que eu não sou escolhido. Né, algo parecido com o que tem na CCB, né? Pessoas caem da graça, né? Então, continuando. Os gnósticos foram uma vertente do cristianismo, que, não satisfeitos com o pensamento cristão convencional do primeiro século, formaram uma nova comunidade baseada no suposto conhecimento mais profundo sobre Deus e as Escrituras. Eles acreditam que os seres humanos nasciam em castas predestinadas por forças espirituais e que, por consequência, determinavam quem seria salvo ou condenado. Na concepção gnóstica, grande parte dos indivíduos já nasce predestinada para este ou aquele fim, pois forças divinas e acontecimentos cósmicos específicos definiam o destino eterno dos indivíduos. Então, para o gnosticismo, veja como é que o gnosticismo é o calvinismo. Eles acham que pessoas nascem já predeterminadas, né, por forças espirituais, né? Então, tem indivíduos que eles já nascem em castas, as castas, né, em grupos dos que vão ser eleitos e grupos das castas dos que não são eleitos, que vão para o inferno. É uma heresia que já foi combatida até na Bíblia, o proto, né, o começo do gnosticismo, ele já está até na Bíblia, já está lá nas cartas de Paulo falando sobre isso já, sobre o gnosticismo, né, e teve Marcião e muitos outros depois, né, que foram dizendo que existia dois deuses, um Deus do Antigo Testamento, que era mau, e o Deus do Novo Testamento, por isso Marcião.
ele rejeitou todo o Velho Testamento e cria só em alguns livros do Novo Testamento, e mesmo assim fez uns recortes e modificou muitas traduções, e que está realmente comparando com as escrituras, com as cartas de Paulo, são irreconhecíveis, né? Até mesmo os evangelhos. Então é isso que isso foi introduzido na igreja. Paulo falou sobre isso aí e chegou para Agostinho, né, o gnosticismo. Agostinho era gnóstico, e a Reforma Protestante, com Calvino, ele bebeu das fontes gnósticas de Calvino e criou esse sistema que nada mais é do que o gnosticismo que está na Bíblia, pessoal. Entendeu? Então, o gnosticismo saiu do cristianismo, mas o cristianismo nunca tomou nada emprestado do gnosticismo, pelo menos não até o V século, quando Agostinho, olha aí, reinterpretou a teologia ortodoxa e resignou conceitos cristãos já conhecidos, assimilando os velhos conceitos gnósticos predestinistas em sua teologia, ou seja, ele bebeu das fontes gnósticas e adaptou isso ao cristianismo, né? Paulo então o gnosticismo nasceu no berço cristão da época, do primeiro século. Paulo combateu expulsões da igreja, os hereges. Então vem Agostinho e traz de volta para o cristianismo, né, através depois